Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Já vai deixando o like e se inscrevendo aqui para o canal. Vídeo de atualização rápida aqui para o Bitcoin. Bitcoin acabou rompendo o nosso padrão aqui para baixo, né? A gente conseguiu observar uma espécie de uma divergência aqui na parte superior do padrão, né? Onde a gente teve aqui topos mais baixos e aqui a gente teve topos mais altos no RSI. Fizemos esse rompimento para baixo. E a partir desse momento, né, podemos estar visualizando um reteste, ou melhor dizendo, um pullback para continuar nossa queda. Então, essa aqui é uma das possibilidades, um dos estudos que a gente vem acompanhando, né? Só que em tempos gráficos menores a gente já mostrou essa possível reversão, né? Já até passou aqui a oportunidade de operar esse possível ombro, cabeça, ombro, né? Então, tivemos aqui um processo de um ombro, cabeça, ombro. Rompemos ele para cima, né? Esse rompimento aqui já aconteceu. E o alvo de um padrão ombro, cabeça, ombro costuma ser a altura dessa cabeça, né? Então, se a gente tem o padrão daqui até aqui, né? Essa amplitude aqui, essa altura, lembrando que é um valor aproximado, você pega a amplitude aqui do padrão ombro, cabeça, ombro, projeta para cima no rompimento e você encontrará o seu alvo. O alvo principal aqui está por volta dos 26.900, né? Então temos um alvo aqui já voltando para dentro do padrão. Se a gente volta para dentro do padrão, as possibilidades da gente ficar dentro dele é altíssima, né? Se acontece da gente voltar aqui para dentro, pode acontecer desse nosso suporte voltar a nos segurar, assim como ele segurou aqui anteriormente, ó, várias vezes, né? Então, se a gente voltar para dentro do padrão, a principal probabilidade é continuar dentro dele. Mas lembrando, eu estou aqui em um tempo gráfico pequeno, né? E os tempos gráficos maiores são mais importantes para nós nesse momento. Vou estar pulando aqui para o tempo gráfico de 4 horas, né? E no de 4 horas a gente consegue visualizar essa questão dessa movimentação ser apenas um possível pullback para nós, né? O que é um pullback? A partir do momento que o gráfico ele tem aqui um antigo suporte e esse suporte ele é rompido, o gráfico ele volta para retestar essa zona que antigamente era um suporte, só que agora testando ela como resistência para continuar o seu processo de queda. E no caso de continuarmos esse processo de queda, o nosso alvo seria correspondente a esse padrão que a gente vem vivenciando, né, desde o dia 11 de maio. Então, o alvo desse padrão seria essa amplitude a partir do rompimento do padrão. Dá por volta aqui dos 25.500, né? A gente chegou próximo desses patamares, mas a gente não alcançou ainda os patamares, né, os alvos desse nosso padrão. Lembrando que temos outras possibilidades de padrões nesse momento, não apenas esse, que era uma espécie de um triângulo ascendente, mas tínhamos o nosso estudo referente ao triângulo simétrico. Então, esse triângulo simétrico aqui, ele estava até mais perfeito do que o nosso padrão, que a gente visualizou ali o rompimento para baixo. E no caso desse padrão, a gente teve um falso rompimento para cima. Esse falso rompimento para cima nada mais foi do que a liquidação dos grandes alavancados, né? Dos hiper alavancados no mercado futuro, shortando. Então tinha muita gente ali que identificou, né, esse processo de queda. Estava muito claro para todo mundo que a tendência principal do Bitcoin era de queda. Sendo assim, muita gente shortou, né, super alavancou ali no short, visualizando, né, esse padrão em tempos gráficos maiores do ombro, cabeça, ombro, que tende até a sua continuidade de queda aqui após o pullback. E sendo assim, o gráfico ele não encontrou liquidez de queda de primeira, mas esse pump que a gente visualizou foi justamente a liquidação dessas pessoas que estavam shortadas e a busca de liquidez para uma queda mais efetiva, né? Porque se está todo mundo shortado, o gráfico ele não vai cair, porque não vai ter liquidez para todo mundo. Então, o gráfico ele faz um limpa, né? O mercado automaticamente ali, ele faz um limpa, ele busca liquidez ali no sentido oposto dos alavancados, e depois que pega essa liquidez, ele cai com maior força, né? Aí sim, nessa queda, entrou o volume vendedor que a gente esperava. Olha essa vela de volume vendedor, né? Foi bem superior à vela compradora que a gente viu nesse pump de liquidação. Então, depois que a gente pegou liquidez aqui na parte superior, rompemos para baixo e temos, né, como alvo desse nosso padrão, deixa eu até desligar a escala logarítmica, justamente a altura desse padrão.
Então, se a altura desse padrão é essa, né, eu vou pegar ela inclinada aqui mesmo, mas eu já coloquei ela aqui para baixo em forma de linha reta. Você coloca essa amplitude do padrão no rompimento do padrão e você terá o seu alvo. Então, o nosso alvo referente a esse padrão que foi rompido para baixo está nos 24.800, 24.900, tá bom? Então, é justamente esse desenho que a gente vem acompanhando. E voltando aqui para o nosso gráfico de 1 hora, né, onde a gente consegue visualizar o nosso possível ombro, cabeça, ombro. Né? Então, eu vou até colocar aqui a marcação para vocês do nosso ombro, cabeça, ombro. Perfeitamente um possível ombro, cabeça, ombro, né, que é um processo de reversão, é um padrão de reversão. E tendo isso em mente, né, podemos sim esperar um processo de valorização aqui. Lembrando que se a gente volta para cima desse padrão, né, se a gente volta para cima dessa linha de tendência de alta, essa linha de tendência de alta ela vai tender a nos segurar. Né? Então, se a gente sobe aqui para cima dela, ela vai servir para a gente como suporte novamente. Então tem que ficar de olho nisso, né? O Bitcoin ele pode ter uma breve alta aqui por enquanto, mas sempre lembrando que nos tempos gráficos maiores, como por exemplo o tempo gráfico diário, temos aquele nosso padrão de ombro, cabeça, ombro, que é o padrão mais soberano que a gente tem nesse momento, né? É o padrão nos tempos gráficos maiores. Então, tempo gráfico diário, ombro, cabeça, ombro, fizemos aqui o nosso reteste e o alvo principal desse nosso padrão de ombro, cabeça, ombro é justamente aquela amplitude projetada para baixo que a gente já chegou a comentar aqui em vídeos anteriores, que dá por volta ali dos 23 mil, né? Então, está dando aqui, vou colocar nesse rompimento aqui, que foi o primeiro rompimento nosso, 23.500, né? Aproximadamente. Ou seja, seria um rompimento, né? A gente estaria rompendo a nossa principal antiga resistência, que era dos 25 mil, e essa resistência a gente já sabe que ela vai servir muito bem para a gente como suporte, né? Então, antigas resistências, elas se tornam futuros suportes, e a gente pode encontrar aqui um determinado suporte na casa dos 25 mil, ou podemos estar simplesmente violinando ele, né? Procurando esses patamares aqui dos 24 mil, 23.500, que é o alvo do nosso padrão ombro, cabeça, ombro. Então, em tempos gráficos maiores, continuamos em tendência de baixa, nosso RSI não entrou em sobrevenda ainda. Este RSI em sobrevenda no tempo gráfico diário vai dar uma oportunidade muito boa, então fiquem atentos a isso. E voltando para os nossos gráficos menores, podemos estar observando, né, nos nossos estudos antigos, que isso aqui pode apenas ser um reteste para nós, né, um pullback para continuidade de queda, mas ainda assim tendo em mente a possibilidade de reversão proveniente desse nosso ombro, cabeça, ombro. Então, muita atenção nesse momento, né? O CZ da Binance, né? Ele postou em seu Twitter sobre as reportagens na China, né? Então, a TV aberta chinesa começou a falar de criptomoedas, começou a falar de Bitcoin. Isso é uma coisa boa, né? Isso aconteceu na última Bull Run, né? Começou a sair notícias sobre o Bitcoin em jornais, em TV aberta de grandes países, e isso, né, alavancou ainda mais a alta do Bitcoin. Então, muito cuidado que, apesar de estarmos em tendência de queda no tempo gráfico diário, podemos ver aí pumps, né, grandes valorizações provenientes dessas grandes notícias, né, e desses países que estão cada dia mais se aderindo ao mercado de criptomoedas, tá bom? Então, muito cuidado nesse momento. Não deixe de assistir a live que eu estarei fazendo com o Ronaldo Silva. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, estaremos entrando ao vivo. Então, não perca, participa da live. Vamos aproveitar aí cada oportunidade. Né? O Ronaldo vai trazer muito conhecimento top aí para vocês, né? De toda a experiência que ele tem. Ficaremos por aqui e até o nosso próximo vídeo, pessoal.